Pessoal, então, continuando com a segunda parte da aula, a gente vai falar agora sobre o segundo tipo, né, de trocador de calor que a gente vai estudar, que são os trocadores de calor casco e tubos. Casco e tubo ou casco e tubos, tá certo? Então, aqui na imagem, nós temos um tipo de trocador de calor casco e tubo para a gente entender um pouco o funcionamento desse equipamento. Olha, existem vários tipos de trocadores de calor casco e tubo, tá? Esse aqui é um dos mais simples e eu acho que dá para entender bem o funcionamento através dessa imagem. Então, o que nós temos aqui? Ó? No trocador de calor casco e tubos, o próprio nome já diz, o equipamento ele tem um casco cilíndrico, né? Então, o que vocês estão vendo aqui é um casco cilíndrico bem grande, e dentro dele nós temos vários tubos, né, um feixe tubular. Então, por exemplo, isso aqui é um tubo, né? Ó, aqui nós temos um outro tubo. Ó. Então, nós temos vários tubos dentro de um casco, tá certo? Só para a gente ilustrar melhor, né? Aqui, ó, aqui nós temos alguns trocadores casco e tubo, né? Então, nós temos um casco metálico, né, um casco cilíndrico, e dentro desse casco nós temos uma grande quantidade de tubos normalmente, tá certo? Então, como que funciona esse tipo de trocador? Perceba que aqui ó, nós temos a entrada do fluido que vai escoar dentro dos tubos. Então, esse fluido vai entrar aqui, essa parte chama cabeçote do trocador, e aí o fluido vai se distribuir, né, através de todos esses tubos que constituem o feixe tubular. Então, esse fluido vai escoar através dos tubos, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Estou pegando um tubo aqui como exemplo, né? Então, o fluido vai escoar através desses tubos e vai sair aqui do outro lado, né? Eu peguei só um dos tubos aqui como exemplo, mas perceba que nós temos uma grande quantidade. Então, o fluido vai entrar no cabeçote, vai se distribuir através desses tubos e escoar através deles até o outro lado do nosso trocador de calor. Aqui nós temos a saída do fluido dos tubos. E aqui nós temos a entrada do fluido que vai escoar em volta dos tubos. Ele vai escoar dentro do casco. Então, nós temos um fluido escoando dentro dos tubos e um fluido escoando em volta dos tubos, dentro do casco. Esse fluido ele entra nessa região aqui e ele faz mais ou menos esse trajeto aqui, ó. Tem as setinhas indicando aqui, eu estou só aproveitando o desenho. E ele sai por aqui. Acho que dá para ver no desenho, né, que nós temos essas peças aqui, ó. Né? Parecem divisórias, né? A gente chama isso de chicanas. Ó. Então, essas chicanas, elas são elas que promovem, né, esse zigue-zague, né, dentro do nosso trocador de calor, tá certo? Além disso, são elas que sustentam os tubos, né, dentro do trocador de calor, porque esses tubos, às vezes, têm um comprimento muito grande. Então a chicana ela vai sustentar ele, impedindo que ele faça isso, né? Que ele arqueie, né? Que ele fique curvado dentro do trocador. Ele vai ficar retinho, porque a chicana sustenta ele retinho, tá certo? E aí nós temos então esse fluido saindo aqui do outro lado. Perceba novamente, né, que a entrada de um fluido ocorre de um lado do equipamento, a entrada do outro fluido do outro lado, né? Então o fluxo é contracorrente. Então aqui, aproveitando aqui as imagens, olha, quando a área de troca térmica é grande, este é o tipo mais recomendado. Então, a área de troca térmica grande. Perceba que nas fotos, né, que são equipamentos que apresentam uma grande quantidade de tubos e a área desses tubos constituem a área de troca térmica. Então, olha a quantidade de tubos, né, que estão
encaixados nesse componente aqui, ó, que a gente chama de espelho, tá? Essa peça circular, onde os tubos ficam encaixados aqui, nós chamamos de espelhos. Então, olha a quantidade de tubos que nós temos encaixados aqui nos espelhos. Ou seja, nós temos uma grande área de troca térmica num espaço reduzido. Então, quando você precisa de uma área de troca térmica grande, esse tipo é muito recomendado, porque ele é mais compacto, você consegue uma grande área num espaço reduzido. Seus tubos são montados em feixes, o que torna o equipamento mais compacto, prático e econômico. As extremidades dos tubos são fixadas em espelhos. Aqui, gente, ó, isso aqui é um espelho. Tá vendo que os tubos aqui, ó, estão sendo fixados aqui no espelho? A gente tem um espelho de um lado e um outro espelho, né, do outro lado, do lado oposto. Então, os tubos são fixados nesses espelhos. Essa fixação, usualmente, é feita por mandrilamento. O que é o mandrilamento? Expansão de extremidade do tubo. O que é isso? Aqui, ó, o tubo ele é encaixado no espelho, né? É claro que ele tem lá um orifício, né? Aí o tubo vem, eles encaixam o tubo nesse orifício. Esse tubo está solto, tá certo? Ele está solto aqui no orifício. O espaço para ele passar é bem justinho, mas ele está solto. Para prender ele, existe uma ferramenta, né, que é encaixada dentro do tubo aqui, ó, e vai expandir o tubo, prendendo ele no espelho. Então, o tubo ele vai ser encaixado, ele é encaixado aqui no espelho. Aqui do outro lado, o pessoal vem com essa ferramenta e expande o tubo de modo que ele fique preso aqui no espelho, tá certo? Nem sempre o tubo é mandrilhado, né? Às vezes a gente encontra alguns trocadores que a gente vê tubo soldado. O mandrilamento é interessante porque com o mandrilamento você consegue tirar o tubo sem ter que cortar, né, o equipamento, sem ter que usar um maçarico para cortar o tubo, por exemplo. Quando você faz o mandrilamento, o tubo sai, né, às vezes só de dar uma pancada nele, ele sai ali do espelho. Você consegue trocar um tubo que estiver vazando, um tubo que estiver na hora já de dar um fim na vida útil dele, tá certo? Então o mandrilamento é muito usado. Os feixes de tubos, o feixe de tubo é colocado no envoltório cilíndrico, que a gente chama de casco, por onde circula o segundo fluido em volta do feixe e por entre os tubos. Já havíamos comentado, né? A forma mais simples desse tipo de trocador é apresentada na figura abaixo, né, que a gente até já rabiscou bastante lá atrás. É um trocador de um só passe. Isso aqui a gente precisa chamar a atenção. Então, um só passe. O que isso significa? Significa que esse fluido aqui, ó, que passa pelos tubos, ele só passa uma vez pelo casco e já sai aqui, ó. Esse tipo de trocador é um trocador de um único passe. Existem trocadores em que esse fluido que escoa dentro dos tubos, ele faz mais do que uma passagem dentro do casco. Ou seja, quando ele entra, ele vai ser distribuído apenas em uma parte do feixe. Normalmente no cabeçote a gente tem uma divisória assim, ó. Então o fluido quando entra, ele vai entrar só nessa parte do feixe aqui, ó. Aí ele vai, passa pelo casco, depois volta, passa pelo outro feixe, né? E sai pelo próprio cabeçote. Então, se o fluido passou 2 vezes dentro do casco, nós temos um trocador de calor com 2 passes, tá certo? Daqui a pouco vocês vão ver uma ilustração mais interessante para a gente enxergar bem isso aí. Bom, agora nesse tipo de trocador aqui, né, que é de
passe simples, o fluido que circula nos tubos entra pelo cabeçote ou carretel, onde é distribuído pelos tubos, num regime de escoamento paralelo e sai pelo outro cabeçote. É o que eu já tinha explicado na ilustração anterior. O escoamento paralelo em todos os tubos e a baixa velocidade contribui para coeficientes de transição de calor baixos e para pequena queda de pressão. Ou seja, aqui eu estou tocando no mesmo assunto que eu toquei lá atrás com relação à velocidade de escoamento. Um escoamento de fluido com baixa velocidade e um escoamento em que o fluido escoa paralelo aos tubos, esse tipo de troca térmica ele tem coeficiente de transição de calor baixo. Ou seja, num trocador como esse, a gente não quer uma baixa velocidade de escoamento e a gente não quer o fluido escoando paralelo aos tubos. Nós queremos o fluido, esse fluido que escoa na carcaça, nós queremos ele fazendo esse movimento de zigue-zague aqui, ó. Tá? Isso melhora a transferência de calor, tá certo? Se o fluido escoasse paralelo assim ao tubo, tá? Isso diminui um pouco essa troca térmica, diminui um pouco essa eficiência. A gente quer um pouco mais de agitação ali dentro, um pouco mais de turbulência, tá certo? Então, o escoamento paralelo em todos os tubos e a baixa velocidade contribuem para coeficientes de transição de calor baixos e para pequena queda de pressão, Baixa velocidade de escoamento, baixa queda de pressão, mas a eficiência de troca térmica também é reduzida. Bom, para que se tenha maiores taxas de troca térmica, é necessário adotar a operação em passes múltiplos, ou seja, mais de um passe, como está ilustrado aqui. Aqui nós temos um trocador de calor, que tem 2 passes. Ó. Então, o fluido está entrando aqui no cabeçote, ele vai entrar nesse feixe tubular, vai passar pelo trocador, vai fazer o retorno aqui e vai sair do mesmo lado que ele entrou, nesse caso aqui, nessa divisão aqui do nosso cabeçote, tá certo? Então, um trocador de calor com 2 passes. Nesse tipo de trocador, o fluido nos tubos tem seu fluxo dividido por chicanas apropriadas nos cabeçotes de distribuição, que é o que acontece aqui. Está vendo que o cabeçote é dividido? Então, o fluido entra aqui e ele vai escoar dentro desse feixe aqui. Na hora que ele retornar, ele escoa dentro desse segundo feixe. E você pode ter trocadores de calor com 2, 4, 6, 8, 10 passes, tá? Tem vários tipos de trocadores de calor de vários tamanhos, tá bom? Cuidado, porque quanto maior a quantidade de passes, maior é a perda de carga, tá bom? Então, isso influencia bastante na operação de bombeamento. Nesse tipo de trocador, o fluido passa de uma seção para outra em alta velocidade, o que melhora o coeficiente de transição de calor. É o que a gente já tinha comentado, Contudo, o aumento da velocidade de escoamento do fluido e do número de passes dificulta a construção do equipamento, normalmente encarece e aumenta a perda de energia por atrito do fluido, tá certo? Então, eu separei aqui para a gente uma outra animação que mostra um trocador de calor casco e tubo. Nesse caso aqui é um condensador, um vídeo aí de YouTube. Ó. Como é um condensador, ele serve basicamente para condensar algum gás. Então, para condensar esse gás, você tem que tirar a energia térmica dele. Então, perceba que aqui, ó, de um lado, ó, nós temos a entrada de um fluido que está a uma temperatura menor do que a do vapor que vai ser condensado, e na sequência, ó,
aqui em cima, né, a gente vê a entrada do vapor. Então o vapor entra, ele escoa em volta dos tubos, né? E quando ele entra em contato com esses tubos, que estão a uma temperatura menor do que ele, esse gás ele fornece, né? Ele perde o calor latente dele e se condensa. Então eu vou soltar a animação, dá para ver até as gotinhas caindo aqui, ó. E aqui do outro lado você tem uma saída de condensado, né? Nesse caso aqui é vapor de água. Então a gente tem água condensada saindo aqui, tá bom? E o que nós temos aqui? Outra coisa que eu ia comentar é sobre os dois passes, né? Então a água ela passa, ela entra aqui, né? Nessa parte do trocador de calor, e aqui no cabeçote ela pega o segundo feixe. Então nós temos dois passes nesse condensador aqui, tá certo? Olha lá. Muito bem. Então acho que deu para entender, né, um pouquinho sobre a dinâmica dentro desse equipamento. Então continuando aqui, ó. Então note que as chicanas, né, que são instaladas aqui no interior, elas visam desviar o escoamento do fluido, né, de modo que a trajetória do escoamento ocorra predominantemente através dos tubos do feixe. Então as chicanas elas vão provocar esse movimento, né, contra o tubo para melhorar essa transferência de calor, essa em direção perpendicular aos tubos. A modificação constante da velocidade do fluido do casco tende a turbilhonar a corrente, o que melhora a transferência de calor. Na forma mais simples, as chicanas são constituídas por discos semicirculares de chapas metálicas, com furos apropriados à passagem dos tubos. Então acho que dá para ver bem, né? Aqui, ó, né? As chicanas, né? O formato delas, acho que não tem muito mistério nisso. As chicanas também servem para suportar os tubos, impedindo o seu arqueamento, né? Impedindo que os tubos entortem, né? Dentro do trocador de calor. Múltiplos passes no casco só se usam em instalações de grande porte. Então, para a gente ter mais de um passe dentro do casco, só se for um trocador de calor muito grande, tá? Que nem sempre assim, que não são os mais utilizados. Normalmente no casco a gente tem um passe só, tá? Trocadores de calor que tem mais de um passe dentro do casco, eles são normalmente de porte muito grande, tá bom? Quando o meio de aquecimento é um vapor condensante, nem sempre se usa chicanas. Então, se aqui, ó, se o fluido que vai escoar no casco é vapor, né, como o vapor escoa a uma velocidade muito alta naturalmente, não tem essa obrigatoriedade de colocar chicanas, porque a própria velocidade de escoamento do vapor já provoca uma boa turbulência dentro desse trocador de calor e uma boa troca térmica, tá certo? Bom, um ponto complicado desse trocador é a limpeza, né? A limpeza é uma dor de cabeça para trocadores de calor casco e tubo. A limpeza é sempre uma questão difícil, principalmente em trocadores com espelho fixo, que são esses trocadores aqui. Além disso, a existência de elevadas diferenças de temperatura entre os dois fluidos podem provocar dilatação térmica, né, dilatação térmica dos tubos, cuja absorção nem sempre é permitida pelo equipamento, podendo danificá-los. Então esse tipo de trocador aqui, ó, ele tem um espelho fixo, ele é muito usado, mas ele tem dois problemas tradicionais.
A gente tem que tomar cuidado com dilatação térmica, né? Porque o espelho, por ser fixo, ele não dá essa capacidade, ele não te permite uma dilatação muito grande. E a questão da limpeza, tá, gente? Por quê? Porque você não tem acesso ao casco para limpar o tubo que está, para limpar a parte externa do tubo. Depois que você fecha o equipamento, imagina esse trocador aqui, ó. Depois que você fecha esse equipamento, você não consegue mais limpar a superfície do tubo, né, a superfície externa desse tubo. Então, se o fluido que está escoando no casco incrustar nesses tubos, você não vai conseguir limpar com facilidade. A gente consegue limpar dentro do tubo. Então, por exemplo, aqui, ó, esses tubos aqui, normalmente você consegue enfiar uma mangueira de alta pressão, algum dispositivo ali para limpar, né, o interior desse tubo. E periodicamente você tem que fazer essa limpeza, tá? Porque ao longo do tempo, o fluido que passa dentro do tubo, ele vai criar uma certa incrustação. Essa incrustação prejudica a transferência de calor. Então, se você não limpar, né, de vez em quando, você vai perdendo, né, eficiência de troca térmica e vai chegar num ponto que você não vai conseguir fazer essa troca térmica, a troca térmica que você deseja, tá certo? Então, essa limpeza é importante. Eu até separei aqui também, para vocês verem, né, uma animação que mostra a limpeza, né, de aquecedor. Deixa eu ver se... Olha lá. Essa imagem não está tão legal, mas acho que dá para ver, né, assim, alguma coisa. Isso é vídeo de YouTube, né? Então, olha lá, o pessoal está limpando aqui um trocador de calor. Né, eles estão passando uma mangueira de alta pressão dentro dos tubos, né? Um por um, para limpar esses tubos, porque chega num ponto que a eficiência de troca térmica ela diminui muito, tá certo? Então, essa é uma grande dor de cabeça desse tipo de trocador de calor, né? A limpeza. E tem um segundo tipo aqui, ó, um segundo vídeo, aliás, que mostra, olha lá, um outro sistema de limpeza, né? Aí. E o cara vai passando, né, essa mangueira pressurizada em cada um dos tubos, tá certo? Então, deixa eu fechar aqui. Vamos voltar aqui para os nossos slides, já estou terminando. Bom, então, para se ter uma remoção mais fácil dos tubos, visando a limpeza e para permitir a expansão térmica, são usados trocadores de calor com espelho flutuante, que são esses modelos aqui, ó. Tá? Aqui, esse espelho, ele é flutuante, ou seja, ele permite aqui, ó, uma expansão térmica para cá. Uma expansão térmica um pouco maior do que o comum, né? Porque ele não está fixo. E os tubos saem, tá vendo aqui, ó? O casco e os tubos, o feixe tubular. Não é tão simples assim tirar esse feixe, né? Mas dá para tirar para fazer uma limpeza, né, com mais calma do equipamento. Mesmo assim, é difícil fazer essa limpeza, tá certo? Então, note que neste equipamento, um dos espelhos não está ligado no casco, de modo que todo o feixe de tubos pode ser removido para a limpeza do casco e do exterior dos tubos. Mas mesmo assim, gente, é difícil, porque você não tem acesso aos tubos que estão lá no meio do feixe, então é difícil limpar de qualquer forma. Com isso, também torna-se possível a expansão térmica dos tubos e do casco. Bom, a escolha satisfatória do tipo e do projeto de um trocador de calor de casco e tubo dependerá de um compromisso entre diversos fatores. Então,
na hora de projetar, de escolher, de adquirir um equipamento como esse, a gente tem que levar em consideração o custo, a facilidade de limpeza, as temperaturas que estão envolvidas, a corrosão, né, a pressão de operação, isso é muito importante, a queda de pressão, né, então a gente precisa avaliar a velocidade de escoamento e a segurança, né, da operação do equipamento. Espelhos flutuantes podem aumentar o custo de fabricação, são um pouco mais caros, tá certo? A natureza do fluido que circula no casco também é importante e influencia a escolha do tipo de trocador, né? Então, a natureza do fluido ela é sempre avaliada, né? A interação do fluido com o trocador, com a superfície do tubo. Uma vez que o lado do casco do trocador é difícil de limpar, principalmente quando se trabalha com trocadores de espelhos fixos, deve circular no casco o fluido menos corrosivo e mais limpo. Ou seja, dentro dos tubos vai escoar o fluido que incrusta mais, que é mais sujo, entre aspas, ou até mesmo que é mais corrosivo. Por quê? Porque você tem acesso aos tubos com mais facilidade, você tem acesso ao interior do tubo com mais facilidade. Você pode limpar com uma mangueira de alta pressão, você pode trocar um tubo com mais facilidade. Agora, no casco, se houver incrustação, você não consegue limpar com facilidade. Se o fluido corrosivo estiver escoando no casco, é muito complicado você trocar um casco, tá certo? É mais fácil trocar tubos, porque você preserva a estrutura do equipamento, tá bom? Então, o fluido mais sujo, mais corrosivo, tem que escoar dentro do tubo, tudo bem? Para preservação da estrutura do equipamento. Para retardar ou eliminar a corrosão, é preciso usar ligas de preço elevado e por isso o fluido corrosivo deve circular nos tubos. Isto proporciona uma economia no custo de um casco de metal caro. Bom, então essa foi a segunda parte da nossa aula, trocadores de calor, casco e tubo. Vamos agora para a nossa terceira parte.